Paz, Senhor Jesus, irmão Francisco. Graça e paz, como está? Bem, graças a Deus. Estou bem, na graça. Glória. Vamos aguardando o pessoal ir chegando aí na live. Sim. Uma boa tarde a todos, paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Conectados em Cristo. Essa live que tem abençoado vidas e alcançado muitos que outrora estavam perdidos, como nós já estivemos. Amém? Estamos começando mais um Conectados em Cristo. Essa live que tem abençoado vidas e alcançado. Bateu de novo aqui. Vamos. Eu estou enviando o convite da live aqui, irmão Francisco. Os irmãos poderem participar também. Eu também estou a fazer o mesmo aqui. Sim. Creio que em breve o pessoal já está se achegando. Vão chegando aí, vão comentando, vão compartilhando, para que mais pessoas possam ter a oportunidade que nós estamos tendo de compartilhar mais uma vez uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Sim. E aí, irmão Francisco, como tá? Como é que tá a família? Graças a Deus, estamos caminhando, né? Aos poucos, pela graça de Deus. E aí, irmão, a sua família, como que está? Bem também, graças a Deus. Deus tem sido muito bom com as nossas vidas, irmão Francisco. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos começar com uma oração, irmão? Sim, podemos sim. Vamos. O irmão começa orando hoje e eu termino, pode ser? Tá bom. Então, vamos fechar os olhos e vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Queremos, Papai amado, te agradecer pela compaixão e a misericórdia que o Senhor tem tido para conosco dia após dia. Pai, estamos neste momento na tua presença para te clamar, para poder levar adiante a sua palavra para o seu povo, para o mundo inteiro e para aqueles que ainda têm ouvido para ouvir, possam ouvir e viver na base da sua palavra. Papai amado, eu te pedir nesta linda tarde para que possa ungir o nosso querido irmão, que será o ministrante do dia de hoje, possa de usar para que esta palavra que for a ministrar hoje, para que possa perfurar em nossos corações e que possa ser levado conosco também para também podermos transmitir para outros irmãos em Cristo Jesus. Soberano Deus, nós queremos te agradecer e tudo sobre o trabalho de hoje queremos entregar nas suas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, o povo já está se achegando. Muitos ainda vão acabar vendo a live depois, porque a gente teve que mudar o horário, né, irmão Francisco? Sim. Mas o importante é que a palavra seja pregada, e os vídeos lá no YouTube também estão tendo bastante acesso. No Instagram também o pessoal está vendo bastante, lá no Facebook também. Essa live vai estar gravada depois, para quem quiser assistir, quem quiser compartilhar, pode fazer depois lá. Vamos para a palavra, irmão. Hoje eu vou estar compartilhando uma palavra que o Senhor tem trabalhado no meu coração fortemente referente a essa palavra aqui. Foi numa madrugada que o Senhor me entregou essa palavra, uma madrugada em que eu fui acordado, fui despertado por Ele, e Ele trabalhou fortemente na minha vida através dessa palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo 2, versículo de número 10. Juízes, capítulo 2, versículo de número 10. Vai dizer assim, ó. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele
havia feito por Israel. Amém? Amém, irmão. Essa palavra, ela vai falar sobre um povo que estava herdando a terra prometida, sobre um povo que estava adentrando na promessa do Senhor. O que o Senhor havia prometido aos seus pais, mas por conta da teimosia, por conta deles não se entregarem verdadeiramente, não confiarem em Deus verdadeiramente, eles acabaram não entrando, eles acabaram sofrendo a punição de não entrar na terra em que Deus prometeu para eles. Andaram por 40 anos no deserto, chegaram muito próximo de receber a promessa, mas não entraram. E essa é a primeira reflexão que vamos ter nessa tarde, que é sobre muitas promessas de Deus nas nossas vidas e que nós não alcançamos, muitas vezes por teimosia nossa, muitas vezes por falta de perseverança nossa. Muitas vezes estamos passando dificuldades, passando luta, porque nós mesmos nos colocamos nessa condição. Porque aquilo que o Senhor promete, Ele é fiel para cumprir. Tanto que, nessa palavra, Deus fala para os pais que eles entrariam, que Deus prometeu para Moisés a terra. Deus prometeu a Moisés que teria essa terra, que o povo entraria. Só que o povo estava tão corrompido que Deus falou, enquanto não findar o último dessa geração, enquanto os adultos não findarem, agora eu não lembro certinho a idade, mas enquanto o último não morrer, eu não vou permitir que entre. Porque essa terra eu estou prometendo para pessoas comprometidas com o meu nome. Para pessoas que vão verdadeiramente carregar o meu nome e tudo que eu fiz por este povo. Só que, a partir do momento em que Josué vem a morrer, a partir do momento em que Josué, que foi o sucessor de Moisés, Josué morre, e então começa a vir uma outra geração. Essa outra geração que vem, ela já não lembra do que Deus fez com Moisés, porque o último já havia morrido. Mas ela também não lembra de tudo que Deus fez com Josué, que Deus fez através da vida dele. Ela não lembra que eles atravessaram o Jordão, mas ela também não lembra que eles atravessaram o mar. Ela não lembra de Deus entregando cidade nas mãos deles. Ela não lembra disso, porque essa geração ela não viveu, ela não chorou da forma que a geração passada tinha chorado. Ela não sofreu, ela não caminhou os 40 anos no deserto. Essa geração é uma geração ao qual ela já nasce na promessa. É uma geração que ela cresce, ela já evolui dentro da promessa. Não é uma geração que teve que virar madrugadas orando para que Deus os permitisse entrar. Não é uma geração que teve que negar o seu eu, uma geração que teve que enfrentar o mar e os egípcios atrás deles. Não é uma geração que viu esse mover de Deus. É uma geração que já pegou a bênção pronta. E eu tenho que trazer para os nossos dias de hoje essa reflexão. Porque nós somos uma geração que pegou as bênçãos de Deus pronta. A nossa geração é uma geração que já entrou, nós já estamos na terra, nós já estamos caminhando sobre a promessa de Deus. Ainda tem muita coisa que Deus promete fazer sobre as nossas vidas, mas nós já estamos caminhando sobre aquilo que Deus prometeu. Nós já estamos, Jesus já veio, Jesus já pregou o seu evangelho, já subiu aos céus e já prometeu que vai voltar de novo. Então nós somos uma geração que está caminhando depois de entrar na terra prometida. Nós já estamos caminhando sobre as bênçãos de Deus. Ainda tem mais para vir, mas se pegarmos agora, nós já estamos colhendo aquilo que
o nosso passado, as pessoas lá de trás plantaram. Aquilo, a oração, a consagração, passar a palavra de Deus, pregar nos valados, ver grandes milagres Deus fazendo, lá atrás o pessoal já fez isso. E nós somos a geração que estamos entrando e nos acomodando com a bênção. Nós já estamos acostumados, irmão Francisco, a olhar para o céu e ver chover. Nós já estamos acostumados a jogar semente e Deus fazer crescer. Nós já estamos acostumados, irmão Francisco, muitas vezes, em orar e ver Deus. Por mais que a nossa realidade, a minha e a do irmão, seja muito diferente, eu sei que é, irmão, mas nas coisas pequenas, nós já estamos acostumados a ver Deus trabalhar. E muitas vezes Deus quer falar com a gente em uma vírgula, mas a gente precisa que Ele fale um texto. Muitas vezes Deus fala com a gente em um olhar, mas a gente precisa que Ele se manifeste grandemente para que a gente veja o mover dEle. E essa geração era assim. Essa geração, ela chegou lá e já estava tudo pronto. Já não tinha mais conflito, já não tinha mais que lutar pelas terras. Então essa geração já estava confortável. Para eles era normal servir o Deus do outro. Para eles era normal se prostituir. Para eles era normal negar a Deus, adorar outros deuses. Para eles se tornou normal. E a nossa geração, tanto no Brasil, quanto Moçambique e no mundo todo, é normal nós se prostrar diante de outros deuses. É normal, a gente já vê com normalidade homem com homem, a gente já vê com normalidade mulher com mulher, a gente já vê com normalidade o pecado. A nossa geração é a geração que diz que tanto faz, se não importa, se agrada, se faz bem a ti, então faça. É isso que a nossa geração prega. Só que durante todo o período da Bíblia, Deus nos mostrou, Deus levantando estacas, Deus levantando profetas para pregar, arrependam-se, arrependam-se. Jesus veio na terra e pregava o arrependimento. Antes de Jesus, João Batista pregava arrependimento. Mas hoje, a nossa geração prega, faça conforme te agrada, faça conforme tu queres. Bom é se você estiver feliz. A nossa geração prega esse tipo de evangelho. E só que essa palavra, ela confronta muito. Porque ela nos mostra que se nós estamos conformados, nós somos uma geração que não conhece a Deus. Porque a geração do tanto faz é a geração que não conhece Deus. É a geração que não conhece, não lembra o que Deus fez, não sabe o que Deus faz e tampouco conhece a Deus. Vivemos uma geração em que qualquer arrepio é presença de Deus. Uma geração em que qualquer língua é língua dos céus. Uma geração em que qualquer profecia vem de Deus. Uma geração em que qualquer palavra vem de Deus. Muitos olham e em muitas igrejas, hoje em dia, é semeado esse evangelho que essa geração lá vivia. Um tempo em que o povo já não estava mais preocupado em agradar a Deus. Só que para tudo tem consequência. Todas as vezes que nós vivemos conforme nos agrada, existe uma consequência. E essa consequência, ela, logo ali adiante, no versículo de número 15, no versículo de número 11, vai falar que os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor e serviram os Baalins. Logo depois vai dizer que eles fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. E quando nós vivemos pro nosso bem, quando nós vivemos para nos agradar, a gente sim desagrada ao Senhor. Porque nós, como servos do Deus Altíssimo,
a gente não veio para essa terra para nos agradar. Deus não nos colocou aqui para simplesmente nós vivermos esplêndidos, sorridentes e estar confortável com tudo. Não, não, Jesus veio e ele disse que nessa terra nós teríamos aflições. Vai pesquisar o que é a palavra aflição. A palavra aflição, ela não é algo bonito. A palavra aflição não é algo confortável. Aflição é algo que homem algum quer ter. Se for perguntar para nós, eu não quero passar aflição. O irmão Francisco não quer passar aflição. Nós não queremos ser afligidos, mas a palavra do Senhor, teremos aflição. Passaremos por aflição. Mas a mesma palavra manda que a gente tenha bom ânimo. Que a gente tenha bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então vamos ter aflição, mas vamos vencer. Mas para que a gente venha vencer conforme a vontade dele, a gente tem que fazer exatamente o contrário que diz o versículo de número 10, que é um povo que não conhecia a Deus, que não conhecia, que não lembrava, que não sabia. E como que isso foi perdido se Deus fez tanta coisa por este povo? Se Deus colocou nuvens sobre a cabeça deles para não deixar que o sol os queimasse, Deus colocou coluna de fogo de noite para os aquecer e também para poder iluminar o caminho. Deus deu pão, Deus deu codorniz, Deus alimentou este povo. Foi um povo que viu as maravilhas de Deus. E como que este povo consegue gerar filhos? E a continuidade deste povo é uma geração que não conhece a Deus. Então nós vamos andar agora em um caminho e vamos ver o que acontece com uma geração que não passa a palavra de Deus, que não continua, que não dá continuidade à pregação do verdadeiro evangelho. A geração que viveu no deserto, ela passou o evangelho, ela passou a palavra de Deus, um pouquinho deturpada para outra geração, no qual Josué seguiu com eles. Mas mesmo assim eles ainda viram o mover de Deus, eles ainda viveram maravilhas, eles atravessaram o Jordão a seco. Foi um povo que Deus também alimentou, um povo que Deus venceu batalhas por eles. Só que no meio do caminho, se eu não me engano é em Josué, capítulo de número 5, se eu não me engano vai falar algo assim, sobre ali o povo começou a se corromper. Eles estavam para invadir uma terra e ali para dar mais valor para o ouro, para a prata, o povo começou a se apegar na riqueza, mas Deus sempre falou que ele era o bem mais precioso que esse povo tinha. Só que esse povo começou a dar mais valor para a prata, para o ouro, para os bens materiais, para aquilo que eles mesmos queriam. Então, um pouco mais para frente, a gente já vai ver que esse povo já estava corrompido. E de um povo corrompido, teremos um futuro povo também corrompido. Porque se eu me corrompo, eu vou passar um evangelho corrompido para os meus filhos. E se Deus não intervir na vida dos meus filhos, se não houver uma mudança de caráter, os meus filhos vão passar para os filhos deles também um evangelho corrompido, um evangelho de facilidades, que é no qual estamos vivendo, irmão Francisco. Sim, a gente sabe que ainda tem muitos homens e mulheres de Deus, sabemos. Tem muita gente ainda que está caminhando na promessa, caminhando corretamente, que está no caminho. Mas também sabemos que tem um evangelho por aí que está sendo pregado de uma forma em que, se Deus, que estão falando que é um evangelho, que é de uma forma que é eu no centro e Deus como meu mordomo me atendendo, que é eu no centro e Deus fazendo as minhas vontades.
Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sempre foi Deus no centro, Deus na frente. Quando lá com Josué, o povo foi atravessar o Jordão, quem foi à frente? A arca, que representava a presença de Deus, que foi na frente. E o povo tinha que ficar a uma distância da arca, porque se aproximasse muito, morreria. O povo tinha que ter uma distância segura, Deus ia na frente, ou seja, a arca da aliança ia na frente, representando a presença de Deus, e o povo vinha atrás, Deus mostrando o caminho, aonde eles pisariam. Só que hoje, a gente quer dizer assim, ó, Deus, eu vou abrir a empresa e depois tu vai ter que me abençoar. O povo quer dizer assim, Deus, eu vou começar o projeto, e depois tu vai ter que abençoar o projeto. O povo quer mandar em Deus e não se sujeitar a Ele. Mas só que Deus manda nós nos sujeitarmos. Ele manda nós nos achegarmos. Ele manda que a gente faça a vontade dEle e as demais coisas Ele vai acrescentar. Mas em primeiro lugar, é a vontade dEle. Em primeiro lugar, vem o reino dEle. Se eu não me engano, no ano de 2017, 2018, não vou lembrar direito, mas começou um movimento, principalmente aqui no Brasil. Um movimento onde começou-se a querer um reino terrenal. E os irmãos vão entender do que eu vou estar falando. Mas esse movimento começou a pregar um reino terrenal. Este reino, ele, de qualquer forma, o pessoal queria, aqui no Brasil, irmão Francisco, queriam que o reino de Cristo fosse aqui, fosse na terra. Eles não estavam mais preocupados em viver uma vida em santidade para alcançar o reino eterno, o reino de Deus. Eles queriam que o reino fosse aqui, mas esqueceram que a mesma palavra falou que no mundo tereis aflição. E quando a gente quer trazer o reino de Deus, um reino celestial, para um reino terrenal, nós estamos saindo da vontade de Deus. Nós estamos desviando o evangelho. Nós estamos criando o nosso próprio evangelho. Porque Cristo nunca falou, em momento algum Cristo vai falar na palavra que aqui seria agora o reino dele e que nós teríamos que tomar à força este reino terrenal. Não. Bem pelo contrário, ele manda nós nos sujeitarmos às autoridades aqui constituídas. Só que o povo de Deus, um povo escolhido, aqui no Brasil, começou a olhar para o governo, para o Estado, como se quem tivesse assentado na cadeira fosse Cristo. E quando isso começa a ser feito, há um desvio da palavra de Deus, e então a próxima geração começa a entender que o reino de Cristo é terrenal e esquece das coisas espirituais. Nós direcionamos as nossas armas para fora da igreja, nós direcionamos a palavra para fora da igreja e esquecemos de pregar o verdadeiro evangelho dentro das igrejas. Esquecemos completamente, esvaziamos os templos com a presença de Deus. Deus parou de falar nos templos. Era homem carnal entregando profecia e se dizendo espiritual. Os púlpitos das igrejas tornaram-se palanques para homens se autopromover. E então a palavra e a presença de Deus foi retirada de dentro das igrejas. E então estamos no cenário que estamos hoje. Que os cultos são frios, que os mover são carnais, que as profecias são carnais, que a palavra de Deus é esfriada e eu só prego aquilo que eu gosto, eu só prego aquilo que faz bem para mim.
e eu esqueço que a palavra de Deus sempre foi sobre arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nunca foi sobre reino da terra. Era o próprio Deus pisando na terra. Mas o reino dele, ele sempre disse que é um reino celestial. E olha só o quanto Satanás ele foi meticuloso. Porque enquanto a igreja achou que estava ocupando um lugar que já deveria ter ocupado antes, a igreja estava esvaziando aquilo que Cristo mandou que nós enchêssemos. Porque a casa é chamada casa de oração. E para onde foi a oração? O povo começou a se reunir na rua. O povo começou a ir para frente dos palácios, para frente do Planalto e achar que a verdadeira oração tinha que acontecer lá. O povo começou a esvaziar a igreja da presença de Deus. Então, Satanás entrou para dentro dos cultos, entrou para dentro da igreja e ali começou a plantar a sua semente. Hoje em dia, tu não sabe mais o que é igreja, irmão Francisco. Eu não sei se na África está acontecendo assim, mas no Brasil é difícil de tu saber o que é uma igreja, irmão Francisco. Se tu não entrar, se tu não vê a palavra que está sendo pregada, dificilmente tu vai saber o que é uma igreja aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se tu não tiver um tempo para ver o espiritual, se tu não entrar, se tu não ouvir o que está sendo pregado, tu não consegue. Antes tu passava na frente e tu sabia, isso aqui é uma igreja. Por quê? Por causa da placa? Por causa... Não somente, mas igreja tinha modelo de igreja. Tu via que geralmente a igreja estava aberta e lá dentro tinha pessoas orando. Geralmente as igrejas abertas aqui tinha gente sendo atendida, tinha casais sendo aconselhados. Hoje em dia, irmão Francisco, as igrejas do Brasil, elas abrem as portas para acontecer shows emocionais, shows carnais, shows pirotécnicos. Hoje em dia, a igreja que outrora gastava os seus recursos para enviar missionários para a África e para os outros países, a mesma igreja gasta o dobro dos recursos para pôr luzes para que o povo se sinta bem, e voltamos lá na palavra, para que o povo se sinta em casa, para que o meu eu se sinta, para que o meu ego, para que a minha emoção se sinta tocada. Mas Deus nunca falou sobre o emocionalismo. Este povo, lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10, este povo estava sendo emocionado, irmão Francisco, porque fácil é servir a Baal, fácil é servir a Azerá, porque há um movimento, todos dançavam, faziam as suas oferendas, rodavam, giravam, todos falavam, gritavam, mas não havia arrependimento. Não havia, irmão Francisco, uma mudança de caráter. Hoje em dia, se resolvemos pregar mudança de caráter nas igrejas, começa a esvaziar. Tu começa hoje uma igreja no Brasil, e tu quer pregar a palavra verdadeira, tu quer falar para o povo se arrepender, tu quer falar para o povo orar, a tua igreja vai ficar vazia. Porque o povo quer a facilidade. Mas a mesma palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, vai nos dizer que, vai dizer bem assim, ó, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, tendo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Sobre o que essa palavra está falando? Essa palavra está falando que haverá um tempo em que já não suportarão mais ouvir o verdadeiro evangelho, que não suportarão mais ouvir sobre arrependimento, sobre correção. O povo não quer mais ouvir isso. O povo quer ouvir Deus dizendo que está te entregando a chave.
E quão bom é ouvir isso. O povo quer ouvir Deus dizendo que está virando o teu cativeiro. Deus dizendo, irmão Francisco, que está abrindo as portas. Deus dizendo que está entregando o ouro, que está entregando a chave. É isso que o povo quer. Mas quando uns doidos abrem uma live dessa e começam a pregar sobre arrependimento, o povo não quer ouvir, irmão Francisco. O povo não quer ouvir. Porque a palavra de Deus diz que haveria um tempo que, não suportando mais ouvir o verdadeiro evangelho, ouvir a palavra de Deus, vão amontoar para si mestres. E quem são esses mestres que esse povo amontoa? Esse povo com coceira nos ouvidos, esse povo que já não quer mais ouvir a palavra de Deus. Que mestres são esses? Esse povo está reunindo os coaches, está reunindo os falsos pastores, os falsos profetas. Aí tu vê as igrejas lotadas, cultos com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, pastores alugando prédios de 30, 40, 10, 15 mil reais por mês, e muitas ovelhas passando fome, e muitas ovelhas tendo necessidade do pão de cada dia. E aí tu vê um pessoal que não deixa legado. Tu vê um pessoal, irmão Francisco, que quer lotar um templo, mas não quer deixar uma caneta, irmão Francisco, como legado. Um pessoal que quer ir na África e que não quer comprar um terreno para deixar para os irmãos aí, irmão Francisco. Um pessoal que quer mandar missionário para ir, paga o salário do missionário quando paga, e não quer, irmão Francisco, não quer abençoar o povo verdadeiramente, quer guardar para si os recursos. São esses pastores que o povo quer estar amontoando para si. Esse é o perfil de pessoas que não querem que o evangelho se propague. Pessoas, irmão Francisco, que querem que a igreja esteja sobre um homem. Aí, quando este homem morre, o ministério cai por terra. Igrejas, irmão Francisco, que não querem mais ensinar a palavra, que não tem mais a preocupação em pregar o evangelho e que haja verdadeiramente arrependimento. Esse eram os templos que existiam lá em Juízes 2. E esse era o evangelho pregado lá, irmão Francisco. Este era o evangelho que eles estavam vivendo. Um evangelho de facilidade. Porque eles não viram, eles não choraram, eles não tiveram que abrir picada, eles não tiveram que atravessar Jordão. Eles simplesmente nasceram na terra abençoada. Na terra que manava leite e mel. Então foi muito fácil para eles servir a Baal. Foi muito fácil. Porque eles não tiveram que andar no deserto. Eles não tiveram que guerrear, irmão Francisco. Mas só que, para toda facilidade, existe consequência. Tudo que fizermos fora da presença de Deus, haverá consequência. Preste atenção. Glória a Deus. Consegue me ouvir, irmão Francisco? Sim, agora sim consigo. A internet havia caído aqui, mas agora consigo. Sim, glória a Deus. Para o pessoal continuar compartilhando a live. Hoje, deixa eu ver que hora é agora até. Hoje nós vamos ser um pouquinho mais... Não vamos nos alongar tanto. Está praticamente no horário de a gente terminar, né, irmão Francisco? Mas a palavra que... Se você não gravar nada dessa palavra, se você gravar apenas isso, você já vai sair deste lugar abençoado e você já vai compartilhar algo, você vai ter algo para compartilhar de Deus. Irmãos, nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Não podemos nos acostumar. A presença de Deus é algo maior do que tudo que nós pensamos. É algo maior do que tudo que os nossos olhos podem ver. Então não se acostume, porque se você não se acostumar,
você vai estar sempre buscando. Se você estiver sempre buscando, você não vai ser enganado. Porque presença de Deus, quando vem um irmão e prega uma palavra cheio da presença de Deus, se eu estou cheio da presença de Deus, o Espírito que habita em mim vai confirmar a palavra que o irmão está pregando. O Espírito que habita em mim vai confirmar que é verdade. Mas se eu estou cheio da presença de Deus e o irmão que está pregando estiver falando carnalidade, o Espírito que habita em mim não vai querer parar para escutar o que ele está falando. O Espírito que habita em mim vai confirmar que é falso, que é mentira, que não vem de Deus. Amém? Que possamos nós, então, voltarmos ao verdadeiro, ao centro do Evangelho. E o centro do Evangelho é Cristo. O centro, a pedra, o alicerce do Evangelho é Cristo. Se Cristo não estiver sendo pregado, não é Evangelho. Se arrependimento não estiver sendo pregado, não é Evangelho. Preste atenção, pessoal, abram os seus olhos. Isso, irmão Francisco está falando muito forte comigo. Choro não é Evangelho. Emocionalismo não é Evangelho. Louvor bem tocado não é sobre isso o Evangelho. Quando a palavra de Deus fala que Cristo cantou um hino, ela fala que os outros estavam tocando, ou que os outros estavam, que armaram um grande palco. Não! Não, porque ali fala sobre Cristo ter cantado um hino para Deus. Ali ele quis agradar a Deus. E os altares estão cheios de pessoas querendo agradar a homens. Não podemos nos conformar com isso. Verdade. Se não for Cristo, se o centro não for Cristo, não é Evangelho, irmãos. É qualquer coisa menos Evangelho. Que possamos nós abrir os nossos olhos, porque o tempo é curto. Jesus está voltando, irmãos, é tempo de nós despertar. Jesus está voltando e nas igrejas está sendo pregado qualquer coisa, menos a volta de Jesus. Ninguém mais quer falar que esse mundo aqui vai acabar em fogo. Ninguém mais quer falar, irmão Francisco, que Satanás... Ninguém mais quer falar que Satanás vai estar solto, liberado para fazer o que ele bem entender aqui. Eu não quero estar aqui, meus irmãos. E não se conforme você não queira estar também. Não queira estar, meus irmãos. Vamos nós voltar. Se as igrejas, se os pastores, se os líderes não querem voltar os altares para Jesus, que venhamos voltar nós. Se a palavra que está sendo pregada não condiz com as Escrituras, então vamos nós nos afastar, porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o povo não vai suportar ouvir a palavra e vai querer essa liderança. Então nós que ainda queremos o verdadeiro Evangelho, vamos nos afastar desses lugares. Ah, mas eu estou nesse lugar porque eu tenho amigos. Eu estou em tal congregação porque me ajudaram no meu momento difícil. Eu estou em tal congregação porque eu me criei ali. Não! Se não é Jesus que está sendo pregado, se Cristo não está sendo o centro, sai da onde estão os teus amigos. Se Cristo lá não é o centro, sai da onde estão a tua família. Se necessário for, te aparta. Desagrada o homem, mas agrada a Deus. Que venhamos desagradar o homem, sim, mas que venhamos agradar a Deus. Porque nada é maior do que a palavra dele, irmãos. Ah, você está vendo a sua liderança te aconselhando, mas está fora da Bíblia. Fica com a Bíblia e desagrada a tua liderança. Você está vendo que a forma em que a igreja está sendo conduzida não é cristocêntrica.
Não fica lá comprando briga. Vai procurar uma igreja onde o Cristo é o centro. Não tem mais tempo para brincar de evangelho, irmão Francisco. Acabou o tempo. Tudo que está acontecendo está apontando para um final deste tempo em que vivemos. Tudo que está acontecendo, a Bíblia está se cumprindo. Você queira ou você não queira. A Bíblia está se cumprindo, irmãos. Você que não aceitou Jesus, que ainda pensa que você está certo, que ainda pensa que a tua inteligência vai te salvar, deixa eu te falar uma coisa, não vai te salvar. Não vai. Sinto muito, a ciência não vai te salvar. Se você não estiver em Cristo, você está em trevas. Se não estiver em Cristo, está perdido. Irmão Francisco, eu e minha esposa conversávamos sobre algo que é sobre sentir a dor pelas almas. E Deus tem dado uma experiência que é só pela misericórdia dele mesmo, mas tem dado experiências para nós, irmão Francisco, da gente sentir o gemido de almas, irmão. De sentir a dor das almas se perdendo. Mas de muitas almas que não têm força para voltar. Muitos que estão no seu ciclo de amizade e não querem magoar os homens, mas acabam entristecendo a Deus. E esse povo aqui, de Juízes 2:10, entristeceu a Deus. Então Deus entregou eles à própria carnalidade. Deus entregou eles, irmão Francisco. Então Deus levantava juízes que moíam o povo. Deus levantou e moeu esse povo de uma forma em que muitas vezes eles voltavam para Deus. Mas logo depois, eles já retrocediam e adoravam a outros deuses. Preste muita atenção, meus irmãos. Muita atenção nos dias em que estamos vivendo. Porque não estamos vivendo dias normais, não. Não são dias normais. O avanço da tecnologia, muito rápido. Rumores de guerras. Nós estamos vivendo já uma globalização. Tanto o evangelho está sendo globalizado, as políticas estão sendo globalizadas, que nós venhamos prestar muita atenção nos movimentos que estão sendo feitos, mas que não venhamos ficar presos nisso, que a nossa maior atenção esteja em Cristo. Você nessa tarde que ouviu essa palavra e não tinha aceitado Jesus, você que está ouvindo também depois a gravação dessa live e que não aceitou Jesus, que não se achegou, ou você que se afastou de Cristo, você que se desiludiu na igreja, que estava lá por outros motivos, você que estava firmado em homens, eu te convido a aceitar Jesus, a aceitar a Cristo verdadeiramente. Eu te convido a mergulhar nas Escrituras, porque aquele que aceita Jesus, ele não tem atitude humana que tire ele da presença, irmão Francisco. Não tem o que o homem faça que nos tire da presença de Deus quando nós estivermos firmados em Cristo. Eu me apaixonei de uma forma pela forma que Deus cuida da gente, que não tem mais o que me faça eu retroceder. Não tem atitude humana. Às vezes sim, chorando, às vezes sim, necessitado, e como o irmão Francisco mesmo, em meio a muita necessidade, é só Cristo, irmão Francisco, que nos mantém de pé. Só levantamos todos os dias, porque a misericórdia dele nos alcança toda manhã. Toda manhã. Porque nós mesmos
nós mesmos nem merecíamos, irmão Francisco. A gente nem merece. Mas voltando, para você que não tinha aceitado, ou que talvez aceitou e se afastou, eu te convido a fechar os teus olhos e aceitar Jesus verdadeiramente nessa oração. Eu vou estar fazendo uma oração, irmão Francisco, e vamos estar encerrando essa live. Quero agradecer a todos que ficaram até agora, todos que assistiram, todos que vão compartilhar, os que vão assistir depois. E agradecer aos irmãos que têm comprado essa causa com nós, irmão Francisco. Que têm comprado, irmãos que têm aceitado. Muitos, eu quero deixar bem claro que muitos estão firmados em homens. E quando a gente faz o convite, e eu dou glória a Deus por isso, quando eu faço o convite aqui, estão firmados em homens. Então, como eu, de outro ministério, faço o convite, muitos não respondem, muitos não aceitam, e eu dou glória a Deus por isso. Porque vai ter esse espaço aqui, homens e mulheres, direcionados por Deus. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando. Eu creio que Deus vai alcançar corações que estão distantes. Talvez algum filho pródigo vai ouvir essa palavra lá enquanto ainda alimenta os porcos, irmão Francisco. Como tu muito bem pregou na outra semana. Talvez muitas dracmas vão ser encontradas dentro das casas. Talvez muitos filhos vão escutar e vão retornar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai. Amém. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela forma que o Senhor falou. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tu bem sabe, Senhor, que eu não mereço. Tu bem sabe, Senhor Jesus, que eu sou daqui, Senhor, com certeza o menor. Com certeza, Pai, o que mais precisa se consertar. Mas, Pai, eu quero, Senhor Jesus, te apresentar almas, Senhor. Te apresentar, Senhor Jesus, almas, Pai, que estão se colocando diante da Tua presença neste momento. Eu quero, Senhor, te apresentar, Senhor, muitos filhos pródigos, Senhor. Eu quero te apresentar, Papai, muitas dracmas perdidas. Eu quero, Senhor Jesus, te apresentar, Papai, muitos, Senhor Jesus, que estão distante, Pai. E aqueles, Senhor, que estão dentro da casa, mas que estão perdidos. Aqueles, Senhor Jesus, que estão, Papai, longe da Tua presença. Aqueles que já nem sentem mais a Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço o Teu toque sobre este povo. Eu peço o Teu toque, Senhor Jesus, sobre, Pai, estas almas Pai, já estão tão distantes, que já não tem força, Senhor, para voltar, Pai. Alcança o perdido, levanta o caído, Senhor. Ah, Senhor Jesus, também peço, Pai, que o Senhor seja o nosso escudo. Porque o Senhor tem visto, Pai, o tamanho dos ataques, o tamanho, Senhor, das afrontas, Pai. Ah, Senhor, mas nós não queremos ser este povo que não te conhece. Nós não queremos ser este povo que adora outros deuses. Ah, Senhor, enquanto Tu for o nosso centro, enquanto, Papai, Tu for a nossa pedra de esquina, enquanto, Senhor, Tu for a nossa rocha, Pai, nos dê força, Senhor Jesus, para sobreviver os ataques, Senhor. Mas nos fortalece, Pai, na Tua palavra. Nos fortalece, Senhor Jesus, para que venhamos nós, Papai, trilhar um caminho contigo. Fortalece, Senhor, aquele que está fraco, Pai. Aquele irmão, Senhor Jesus, que já não encontra força. Que o Senhor possa ser a força. Ah, Senhor, porque, Senhor, a Tua palavra diz ao fraco que eu sou forte. A Tua palavra vai dizer, Senhor Jesus, que Tu és a nossa força. A Tua palavra vai dizer, Senhor, que Tu és o nosso escudo. Que Tu és, Papai, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Ah, Papai, alcança, Senhor, os caídos, nos valados, Senhor. Os filhos, Papai, que pediram a sua herança e que se afastaram. E que nesse momento, Senhor, estão, Pai, cogitando comer bolotas de porco, Senhor.
Filhos, Pai, que outrora foram grandemente usados na tua presença. Filhos que o Senhor revelou mistérios. Filhos que o Senhor deu palavra, que o Senhor ungiu, que o Senhor investiu. Ah, Senhor Jesus, alcança, Senhor, filhas e filhos, Pai, que se encontram perdidos. E aqui também, Senhor, eu apresento a Ti, Pai, almas que estão Te aceitando como o único e suficiente Salvador. Ah, Senhor, que Tu possa pegar no colo, que o Senhor possa apresentar a este, Senhor, igrejas sérias, igrejas que levam o Senhor com temor e com tremor à Tua presença, aonde, Pai, a Tua palavra ainda é pregada, aonde o Senhor ainda é o centro, Pai. Ah, Senhor Jesus. Oh, Pai, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de muitas almas, Senhor, que estão fazendo de qualquer jeito. Mas traz de volta, Senhor. Faz levar de volta, Pai, a Tua palavra para dentro dos templos. Limpa os altares como Tu mesmo prometeu, Pai. Como Tu mesmo falou que faria. Limpa os altares porque o Senhor é Deus. Eu Te agradeço por tudo, Papai, que o Senhor fez. Amém. E amém. Glória a Deus, irmão Francisco. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado pela palavra maravilhosa, palavra edificante, a palavra que nos fortifica dia após dia. Que Deus abençoe, irmão, que continue sempre lhe dando a sabedoria para ensinar o povo de Deus. Glória a Deus, irmão Francisco. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos novamente. Fala aí, irmão Francisco. Sim, eu estava aqui dizendo que é uma palavra muito forte. Eu também peguei como um ponto marcante da minha vida também, e também poderei transmitir a outros irmãos que temos que levar o Cristo como o centro de tudo. Esta palavra ficará guardado comigo e também irei transmitir para os demais também aqui, porque de tudo temos que levar como centro o Jesus Cristo. Se não colocarmos como centro, aí praticamente ficamos de fora, né? É verdade. Sim. Vamos estar nos despedindo para a live não ficar muito comprida. Queria falar alguma coisa, irmão Francisco? Não. Vamos estar então nos despedindo de todos. Obrigado, pessoal. Quinta-feira vamos ter uma live. Também eu já, agora assim que terminar a live aqui, eu já vou estar postando o cartaz da irmã que vai estar conosco às 16h30. Peço a todos que façam um esforço em estar aqui, pois o irmão Francisco está 5 horas à frente da gente. O fuso horário lá é 5 horas à frente e o irmão Francisco agora está lá de noite lá. Agora, que horas são aí, irmão Francisco? Agora são 21h23. 9h23 da noite, o irmão Francisco está lá acompanhando, está lá fazendo a vontade de Deus. Hoje eu até tinha falado para ele não fazer a live, mas ele, não, vamos sim fazer a vontade de Deus, vamos fazer a obra de Deus, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, queria fugir um pouquinho, mas glória a Deus por isso, meu irmão. Espero todos quinta-feira, às 18h30, no Facebook. Pode encerrar, irmão Francisco. Muito obrigado. Deus te abençoe, irmão. Tchau. Tchau.